Nós vimos no nosso encontro passado que agora nós podemos falar do campo espiritual. Ou seja, por estranho que pareça, a masculinidade e a feminilidade no ser humano não é uma realidade meramente física. Nós poderíamos imaginar assim, que o ser humano é macho ou fêmea fisicamente, e que espiritualmente nós poderíamos ser alguma coisa etérea, como os anjos, sem sexo, né? Ou seja, nem masculino nem feminino, mas se fôssemos puro espírito. Mas nós não somos puro espírito. Nós somos uma forma de o espírito conviver com a matéria. Então, qual foi o nosso itinerário até aqui? Nós iniciamos com a primeira palestra, onde nós falamos daquilo que é o substrato físico, somático, básico de cada um. Na segunda palestra falamos da parte psíquica. Tudo isso olhando o masculino e o feminino, no somático e no psíquico. Enquanto passado, começamos a parte espiritual e vimos que também no campo espiritual nós somos masculino e feminino. Por quê? Porque Deus, quando criou a nossa alma para o nosso corpo. O homem é um todo indivisível, corpo e alma. E existe uma anormalidade chamada morte. A separação do corpo e da alma é uma aberração da natureza. É algo que não foi pensado por Deus. Essa é a nossa fé. Nós cremos que Deus, quando pensou o ser humano, não pensou a morte. Aí você vai dizer assim, mas padre, pera lá. Os animais morrem. Os animais nunca pecaram. Não é? Como é que o Senhor diz que a morte entrou no mundo pelo pecado, se antes dos seres humanos pecarem, os animais já morriam? Só que nós temos que entender uma coisa. O que acontece com um animal é absolutamente diferente de um ser humano. O animal morre. Ponto. Não existe no animal uma separação entre corpo e alma. Não existe no animal o fato de que aquele corpo vai para o cemitério ou apodrece no meio da rua, onde quiser, na selva, e então uma alma subsiste depois. Não há uma separação de corpo e alma. O que existe é o fato de que, terminada a vida daquele animal, a sua alma animal, que é uma alma material, se desintegra com o seu corpo. Portanto, não há separação de corpo e alma quando o animal morre. Animal não tem alma eterna. Animal não tem alma espiritual. Nós temos alma eterna, alma espiritual. Nós somos diferentes dos animais. Por isso, quando nós morremos, acontece uma separação do corpo e da alma. Algo que não foi pensado por Deus. Deus não pensou a morte. A morte para o homem entrou no mundo contrária à vontade de Deus. Como que o senhor sabe disso, Padre Paulo? Bom, eu sei porque foi revelado. Senão não saberia. Eu sei porque está na Sagrada Escritura. Eu sei porque está na tradição da palavra de Deus. Eu sei porque foi isso que Deus nos contou. Quem é você para saber mais do que Deus, né? Como, vamos supor, que eu tivesse um arquiteto. Está lá, o prédio está pronto. E o arquiteto diz assim, olha, eu planejei esse prédio, só que aquela janela que o senhor está vendo ali, fizeram errado. Não era desse jeito que eu pensei. Por que é que ele pode dizer isso? Porque o projeto foi dele, foi ele quem disse. Foi ele quem fez o projeto. Não executaram a obra do jeito que ele pensou. Pois bem,
Foi Deus quem pensou o mundo. E quando Deus pensou o mundo, Ele não pensou na morte. De alguma forma, o ser humano ia terminar o seu tempo aqui na Terra e iria para o céu, corpo e alma, sei lá eu como que Deus pensou isso, porque isso Ele não revelou. Entende? Como é que a gente ia terminar nosso tempo aqui na Terra? Não sei. Nós não sabemos. O que nós sabemos é que a morte entrou no mundo como algo não desejado por Deus. E é interessante isto. Por quê? Porque nós podemos observar isso também em nós. É interessante nós compreendermos que está revelado, tem lógica o que está revelado, mas a gente não precisa acreditar na coisa simplesmente de fora para dentro. Alguém coloca uma ideia na nossa cabeça. Não é isso. É interessante que Deus revela as coisas, Deus fala a verdade da fé, e aí depois a gente pode entrar no fundo do nosso coração e descobrir que aquela verdade que foi revelada, que é tão surpreendente para nós, estava já dentro do nosso coração de alguma forma misteriosa. No caso aqui da morte. Vamos observar para dentro de nós e ver o seguinte, que dentro de nós tem algo que se revolta com a morte. O ser humano, entre todos os animais, é o único que sabe que vai morrer. E é o único que não quer morrer. O macaquinho que está lá na árvore, ele não sabe que ele vai morrer. Ele não se preocupa com a morte. Ele não fica deprimido pensando na morte. Ele não fica triste pensando na morte dele. Ele pode ficar triste com a morte de um outro macaco. Ele vê a morte do outro macaco e fica triste com aquilo. Mas ele não fica triste com a sua morte. A sua própria morte. Nós ficamos. Nós, quando nos deparamos com a nossa morte, nós quando olhamos para dentro de nós e pensamos, eu vou morrer, nós vemos isso como algo de extremamente anormal. Algo que não deveria ser. Algo contrário à nossa natureza. Porque a nossa natureza é imortal. Agora, nós agora estamos numa natureza que não é do jeito que Deus pensou. Nós estamos com uma natureza decaída. Estão entendendo? Então, vejam só. Espiritualmente falando, Deus não planejava que o nosso corpo se separasse de nossa alma. Então, quando dentro de você tem alguém que esperneia e diz, eu não quero morrer, esse alguém que esperneia dentro de você, eu não quero morrer, está em profunda sintonia e acordo com Deus, porque Deus também não quer que você morra. Só que você morrerá. Por consequência do nosso pecado original, nós morreremos. E então acontecerá esta enormidade, esta obscenidade, esta coisa completamente fora do projeto de Deus, chamada morte. A morte é um escândalo. A morte é uma loucura. A morte não é desejada por Deus. A separação do corpo e da alma. Só que Deus vai resolver isso de uma forma melhor ainda. Nós vamos apodrecer no túmulo e um belo dia nosso Senhor vai ressuscitar o nosso corpo e nós então iremos entrar na glória eterna, corpo e alma. A nossa alma, quando a gente morre, já é julgada e vai para o purgatório ou para o céu, né? Já entra na glória eterna a alma. Mas, no final dos tempos, o nosso corpo também irá para o céu.
Não somente a alma, o corpo também. Agora vejam só. Se existe uma doutrina, digamos assim, se existe um dogma cristão que mais revolta as pessoas e mais faz com que as pessoas achem o cristianismo ridículo, é o dogma da ressurreição. Ressurreição da carne. Por quê? Porque as outras religiões, de uma forma ou de outra, todo mundo acredita que vai ter uma vida eterna, que a alma vai sobreviver. Né? As outras religiões todas creem nisso de uma forma ou de outra. Mas dizer que este corpo, que é tão obviamente passageiro, que é tão obviamente decadente, irá ressuscitar, é algo que só nós cristãos, não é? Cremos, claro que também com o judaísmo, né? Com os judeus, também cremos nisso. Mas vejam, ou seja, quem crê em ressurreição dos mortos, teve alguma influência do judaísmo e do cristianismo. Não é? Por quê? Porque as outras religiões, elas creem em vida eterna, mas não creem na ressurreição dos mortos. E isso é um escândalo desde o início. Quando São Paulo, não é? Conforme está lá nos Atos Apóstolos, chegou no Areópago de Atenas e começou a pregar a ressurreição dos mortos, os gregos ouviram aquilo, riram na cara dele e disseram: ih, rapaz, a gente ouve isso outro dia, tá? Tchau, estou ocupado agora, né? Fazer outra coisa, deixa para outro dia essa sua conversa mole de ressurreição dos mortos. Porque é ridículo falar de ressurreição dos mortos. Então o mundo não aceita a ressurreição dos mortos. Agora vejam só. Estou dizendo isso por quê? Porque vejam que absurdo. É absolutamente inconcebível essa ideia que paira por aí na sociedade de que nós cristãos somos contra o corpo. Como nós somos contra o corpo? Nós somos a única religião que fala que o corpo vai entrar no céu. Como é que nós somos contra o corpo? Nós cremos que Deus se fez carne. Nós cremos na ressurreição da carne. Nós cremos na transubstanciação do pão sendo corpo de Cristo. Nós cremos na glorificação de nossa carne. Como é que nós somos contra o corpo? Está entendendo? Ah, é porque vocês colocam limites demais com relação ao sexo. Mas nós colocamos os limites sexuais exatamente porque sabemos que o nosso corpo é sagrado e está destinado por Deus à divinização, à participação da natureza divina no céu. Por isso é que nós valorizamos o corpo. Ou seja, a igreja coloca véus naquilo que é sagrado. A igreja não coloca véu naquilo que é feio, profano, disforme, vil, mau, sujo. A igreja não coloca véu em coisas sujas. A igreja coloca véu em realidades santas. Por isso a gente vai e cobre o cálice com um véu. Por isso a gente vai e coloca um véu no sacrário, chamado conopel, né? Aquela cortininha que tem lá no sacrário. Por isso que a igreja, então, o padre vai e toca no ostensório com um véu de ombros. Né? Coloca aquele véu e toca. A igreja coloca véus naquilo que é sagrado. E é por isso que nós vestimos o nosso corpo. Cobrimos o nosso corpo, não porque ele é vergonhoso, mas porque ele é santo e sagrado. No nosso encontro passado, então, nós falávamos de quê? Daquela característica
do paraíso de Adão e Eva, que é tão surpreendente a falta de vergonha que havia na nudez. Era uma nudez sem vergonha, bem entendida a palavra, né? Não sem vergonhice, mas era uma nudez sem ter a vergonha. Adão e Eva, Adão olhava para Eva e Eva olhava para Adão, nus, e não havia vergonha. Quando Deus desce de tarde, depois do pecado original, Deus desce e procura: cadê você, Adão? Cadê você, Eva? Ah, nós estamos aqui atrás escondidos, porque eu estava nu. Deus olhou para Adão e disse: quem falou para você que você estava nu? Não é? Quem falou para você que você estava nu? Então vejam que por causa do pecado original, o homem perdeu a capacidade de olhar para o corpo da forma como Deus o pensou, e por isso agora nós temos que cobrir o corpo, porque Ele é santo e não queremos profanar o corpo com o nosso olhar. Porque nós não somos mais capazes de olhar para o corpo com aquela pureza e com aquele, né, candor com que com que Adão olhava para o corpo de Eva. Mas eu dizia para vocês que nós estamos seguindo um pouco a teologia do corpo de João Paulo II. João Paulo II aponta para o casal primordial, Adão e Eva, colocando 3 características. A principal delas, eu já comentei na aula passada, que é a vergonha. Ou seja, a nudez original, sem a característica da vergonha. Quais são as outras 2? A solidão original e a comunhão original entre Adão e Eva. Hoje eu gostaria então de comentar com vocês a respeito da solidão original. O que é esta solidão original? Se vocês forem lá no livro do Gênesis, vocês irão ver que Deus criou o homem, não é? E, bom, primeira coisa, para vocês não se perderem, vocês sabem que existem 2 relatos da criação. Um que está no capítulo 1 e outro que está no capítulo 2 do Gênesis. São 2 relatos diferentes. O primeiro relato, do capítulo número 1, narra a criação do mundo em 7 dias, né? Primeiro dia Deus fez isso, segundo dia fez isso, sexto dia fez o homem, viu que tudo que ele fez era muito bom, e aí descansou no 7º dia. Pronto. De repente, no capítulo 2, começa a narrar de novo a criação do mundo. E é nessa narrativa do capítulo número 2 que nos interessa, porque essa narrativa do capítulo número 2 ela é mais poética, não é? Ela expressa as verdades teológicas de uma forma mais poética. Então, diz que Deus criou o homem do barro, né? Ele modelou no barro, tudo isso é uma linguagem poética, e ele soprou nas narinas do homem o seu espírito, ótimo. E aí Deus criou os animais. Um belo dia Deus chegou e disse: seguinte, Adão, veja aí os animais e dê um nome para os animais. Adão foi dando nome para os animais, foi vendo cada um desses animais e viu que não havia nenhum animal semelhante a ele. E Deus então diz: não é bom que o homem esteja só. Não é bom esta solidão. Esta solidão originária, diz o Papa João Paulo II, ela tem um aspecto positivo. Vejam, nós estamos perdendo esse aspecto positivo hoje em dia. Qual é? O seguinte: os cientistas hoje em dia fazem de tudo para mostrar que o ser humano não é muito diferente de um macaco que perdeu os pelos.
né? Que o homem foi evoluindo e foi perdendo os pelos. É por isso que eu sou uma pessoa super evoluída, porque perdi mais do que vocês. Olha, eu já sou o estágio superior de evolução. Porque eu estou perdendo os pelos, né? Então, nós calvos somos a raça superior, tá? Esse pessoal cabeludo ainda está muito perto do macaco ainda. Brincadeira. Mas, vejam só. Quando Adão olhou para os animais, ele viu que não eram semelhantes a ele. Isso não é óbvio. Adão poderia ter chegado à conclusão que os cientistas atuais pretendem chegar, de que no fundo, nós não somos tão diferentes dos animais. Que no fundo, nós só somos um macaquinho um pouquinho mais ereto, um pouquinho mais sem pelo, um pouquinho mais inteligente, com alguns gramas a mais de massa encefálica, que afinal nós somos um macaco. Mas Adão era mais inteligente do que os cientistas atuais. E Adão olha para os animais e diz: eu estou só. Vejam o abismo que Adão enxerga entre ele e o mundo animal. E todo ser humano vê isso. É muito estranho, esdrúxulo até, que na nossa sociedade que se diz tão evoluída, seres humanos queiram saciar o seu sentimento de solidão com animais. Não sou contra quem cria animal. Não, isso é uma coisa muito normal, muito natural ter animais. Agora, você começar a tratar os animais como se fossem o seu semelhante, é um absurdo que só a sociedade moderna foi capaz de criar. Por quê? Porque os esforços diabólicos, é uma coisa satânica mesmo, da comunidade científica atual e do mundo moderno, o esforço diabólico é de equiparar o homem ao animal. Você é uma besta, você é um animal, você é somente este corpo. Mas Adão não caiu nessa esparrela. Adão viu todos os animais. Ele viu inclusive os cachorrinhos, os poodles, né? Os chihuahua. Todos os cachorrinhos e disse: eu estou sozinho. Ninguém deles é igual a mim. E Deus diz, de fato, não é bom que o homem esteja só. E cria a mulher, uma semelhante. Vejam que esta solidão originária do homem mostra a grandeza do ser humano e a grande diferença entre o ser humano e os animais. Por quê? Porque o ser humano é uma realidade física e espiritual, e o ser humano manifesta o seu mundo espiritual através do seu corpo. Está entendendo? O ser humano manifesta a sua interioridade através do seu corpo. Vocês imaginem se tivesse aqui uma pessoa com dessas roupas colã, né? Bem coladas no corpo. Um homem ou uma mulher, tanto faz. E eu pedisse para essa pessoa vir aqui na frente para vocês olharem para ela. Olhem para o corpo desta pessoa. Nós iríamos ficar
constrangidos diante desse pedido. Olhem para o corpo. Né? A maior parte das pessoas reage com constrangimento. Mas se eu disser, olhem para esta pessoa, qual a diferença? Nenhuma. Sabe por quê? Porque quando você olha para uma pessoa, você não vê outra coisa senão o corpo, não tem outra coisa para ver. Quando você está olhando para mim, você não está vendo outra coisa senão o meu corpo. Você não consegue ver minha alma. A única coisa visível, a única coisa com a qual nós entramos em contato com o outro ser humano é o corpo. E, no entanto, apesar de nós só enxergarmos corpo, apesar de nós só enxergarmos animalidade, este corpo é manifestação, é epifania de uma realidade espiritual invisível. Através do nosso corpo nós manifestamos o nosso espírito. O corpo fala da alma. E o corpo fala, e fala às vezes de uma forma mais sincera do que as nossas próprias palavras. Vamos supor que vocês entrassem nessa sala aqui e eu estivesse aqui assim. E alguém pergunta, Padre Paulo, como o senhor está? Ah, eu estou excelente. Fantástico. Você acreditaria? Quer dizer, você acredita mais no meu corpo do que nas minhas palavras. E é normal que seja assim. Porque quando você olha para o rosto de uma pessoa, você vê como ela está. Quantas vezes, aconteceu essa semana, eu fui lá ao seminário, pegar um livro, encontro o seminarista está lá. E aí, fulano, como é que tá? Ah, eu estou bem. Não, você não está bem. Ele para, fui lá, peguei o livro, quando voltei, perguntei outra vez, como é que você está? Olha, padre, agora que o senhor perguntou, eu me dei conta de que de fato eu não estou bem. Quer dizer, nem ele que estava morando dentro daquele corpo, entre aspas, né? Nem ele estava se dando conta de como ele estava, mas o corpo dele estava dizendo que ele não estava bem. Estava dizendo que tinha alguma coisa errada. O corpo é manifestação da nossa alma. E das partes do corpo que mais manifestam a nossa alma, o rosto é a parte mais impressionante. E do rosto, o mais impressionante é o olhar. Existem, a maior parte dos olhares, a maior parte das pessoas tem um olhar como o nosso, medíocre. No entanto, existem pessoas tão más, tão ruins, que expressam essa maldade no seu olhar. E existem pessoas tão boas e tão santas que expressam a sua bondade no seu olhar. O Papa João Paulo II esteve aqui em Cuiabá em 1991. A minha mãe teve a oportunidade de receber a comunhão dele. Minha mãe e meu pai. Eu estava em Roma, não estava aqui. E aí, mãe, como é que foi a comunhão com o Papa? Júnior, lá em casa eu sou Júnior, né? Júnior, não me sai da memória aquele olhar. Ela chegou perto e viu o olhar dele. São pessoas extraordinárias.
Pessoas que se elevam acima da média, da nossa mediocridade, e que conseguem expressar no seu rosto e no seu olhar o fato de que são pessoas que contemplam a Deus, que vivem com o coração em sintonia com Deus. E olha que João Paulo II não estava nos seus dias melhores aqui em Cuiabá. Acho que ele passou o dia mais quente da vida dele aqui em Cuiabá. Não é? Depois nós ficamos sabendo pelo secretário que de fato ele passou mal naquele dia. Por quê? Porque ele já estava, né? Isso foi em outubro de 91, ele já estava com um tumor no intestino, que depois ele iria extrair em julho de 92. Tinha um tumor no intestino, e quando ele extraiu era do tamanho de uma laranja. Mas em outubro de 91 já estava lá. Então ele teve um desarranjo intestinal aqui em Cuiabá e em Campo Grande, que o Papa, vocês sabem como é que a gente fica, né, fisicamente quando tem um desarranjo intestinal. É capaz de prostrar o físico da pessoa, né? Então, embora fisicamente não estivesse bem, o olhar, a alma. Foi dia de aniversário de eleição dele. Ele passou aqui em Cuiabá, aquela missa, cheia de calor, cheia de coisas, etc e tal. Tomou o avião no final do dia, foi para Campo Grande. Quando ele chegou em Campo Grande, adivinha o que é que ele pediu para fazer? Já lá perto de meia-noite, sabendo que no dia seguinte ele tinha um dia lotado de coisas, quis celebrar missa. Ele já tinha celebrado missa de manhã em Cuiabá. Ele quis celebrar missa mais uma vez para, com tempo, sozinho, privadamente, na intimidade, agradecer a Deus por mais um ano de pontificado. Ele e Deus. Imagine isso. Foi um piseiro, porque na casa lá da Missão Salesiana, onde ele ficou como hóspede, todas as coisas boas, os paramentos bons, o cálice bom, estava tudo já pronto para a missa no dia seguinte, lá no onde ele iria celebrar. Então, eles estavam desprovidos, eles não iam imaginar que o Papa ia chegar de Cuiabá, tarde da noite, e querer, eu quero celebrar a missa. Entende? E, no entanto, o Papa quis celebrar a missa. Nós não somos macaquinhos. Existe uma diferença, existe um abismo entre o ser humano e o animal. E a solidão originária do homem nos mostra isso. O fato de o homem olhar para os animais e se sentir sozinho. O fato de o homem olhar para outros corpos e se sentir sozinho. E quando Deus cria a mulher, então acontece o primeiro poema que nós temos notícia na Bíblia. A exclamação de Adão. É uma poesia de amor para Eva. Esta sim é carne da minha carne, é ossos dos meus ossos. A exclamação de admiração e de felicidade de Adão de encontrar uma semelhante, né? De encontrar alguém que lhe seja semelhante. Mas vejam então como esta solidão do ser humano, não é? Tem o seu aspecto positivo e seu aspecto negativo. Então, a primeira coisa que nós vimos até agora é o aspecto positivo. Ou seja, o fato de que realmente o ser humano é mais do que um animal. Nós vamos falar do aspecto negativo também, tá? Mas o aspecto positivo que eu quero fixar antes da gente prosseguir é esse, que de fato nós somos mais do que animais. Ou seja, o nosso corpo não fala somente do nosso corpo, o nosso corpo fala da nossa alma. A forma de eu me portar, de eu me comportar,
de eu gesticular, de eu ser e de eu agir, eu estou manifestando a minha alma. E é por isso que a forma de ser, de agir e de manifestar de um homem deve ser uma forma de ser, de agir masculina. E a forma de ser e de agir de uma mulher deve ser uma forma de ser e agir feminina. Isso daqui também a nossa sociedade atual está querendo abolir. Os homens estão cada vez mais efeminados e as mulheres cada vez mais masculinizadas. A nossa sociedade é tão anti-masculina, é um problema da nossa sociedade atual, ela é tão anti-masculina na cultura, que os homens se sentem culpados de ser homem. Hoje em dia ninguém mais quer ser homem, de verdade. Você vê, por exemplo, pai e mãe. Os pais do sexo masculino, o pai quer ser cada vez mais mãe, né? O pai não quer mais assumir a função de pai, de pôr os limites na criança, não é? Que é uma função bem diferente da função da mãe. Não, a criança termina tendo duas mães, uma mãe com barba e uma mãe sem barba, né? Todo mundo quer ser bonzinho com a criança, mas ninguém quer ser masculino com a criança. Mas é necessário exatamente o desafio masculino. É necessário, porque é função do pai, né? Dar um tapinha na criança e dizer, vai para o mundo, meu filho, vai para o mundo, minha filha. É exatamente esse rigor do pai que faz com que a criança seja menos tímida. Vejam, a falta de masculinidade dos nossos pais atuais está criando o quê? Uma geração de filhos tímidos, inseguros, indecisos, que não sabem enfrentar o mundo. Antigamente, um moleque com 15 anos de idade já estava querendo sair de casa. Hoje, com 30 anos, ele não sabe se vai casar. Não sabe que faculdade ele vai fazer. Mas o que você ainda está querendo? Como se fosse um adolescente. Entende? Cada vez mais apegados à barra da saia da mãe. Isso chama-se falta de pai. Por quê? Porque é próprio da mãe, Deus quando criou, a mãe criou com esse instinto, o instinto de segurar, de reter, de ter consigo. Então é próprio do pai mandar para o mundo, desafiar, pôr para fora de casa e dizer, vai meu filho, eu estou com você. É o pai que dá costas quentes para o menino, para ele ter coragem de enfrentar o mundo. Não tem pai. Os dois querem ser mãe. Entende? Os rapazes cada vez mais efeminados, cheios de creminhos, de coisinhas, de maquiar, de não sei o quê, de cabelo, e pinta cabelo, e faz unha, e faz escamação da pele. E você entra, abre o guarda-roupa de um rapaz hoje em dia, tem mais cremes do que no guarda-roupa da irmã dele. Ou seja, estamos numa sociedade que abomina o masculino. E os homens, para não serem discriminados, querem ser cada vez mais femininos. Aí você vai dizer, mas padre, acho que você está equivocado. A discriminação é com as mulheres. As mulheres é que sofrem discriminação. De fato, esse é o discurso, mas essa não é a realidade. Esse é o discurso. Entende? O discurso é que as mulheres são discriminadas, etc e tal, etc, etc. Tá? Mas, se você for ver na atitude do dia a dia, de olhar os valores masculinos, não estou olhando para você, não estou pedindo para você olhar o RG da pessoa. Entende? O RG. No RG ele é masculino.
No RG ela é feminina. Mas quais são as atitudes masculinas valorizadas hoje em dia? Tudo que é masculino é considerado como bruto, insensível, irracional, sem sentido, opressor, chauvinista. Entendem? De tal forma que nós estamos criando uma geração de rapazes emasculados. Está entendendo? Uma geração de rapazes que são cada vez mais femininos. Eu fui agora à Europa, voltei de viagem, eu fiquei impressionado, os padres que estão aqui viram isso, impressionado pela quantidade de emos nos ônibus da Itália. Emo, todo mundo sabe o que é emo, né? Aqueles meninos com cabelão, emocionais, né? Deprimidos, sensíveis, qualquer coisinha choram, né? Você diz bom dia para ele, ele já começa a chorar. Por quê? O sol não está brilhando como ele queria. São homens emasculados, está entendendo? E essa é a moda. Você pode ver essa gurizada de 15 anos de idade? É todo mundo com cabelo de emo. Aquele cabelão, com aquele jeito assim, apático, etéreo, sem fibra, entende? Sem fibra. Alguém precisa dizer para esses meninos: seja homem, meu filho. Seja homem. Fecha parênteses. Mas também as mulheres, não é? Têm, de alguma forma, um horror a características femininas. Também isso, nas sociedades, talvez aqui no Brasil isso se manifeste menos, mas se nós olharmos para a alta sociedade e o pessoal mais letrado de universidade, né? O pessoal que tem mais acesso à assim chamada cultura formal, vocês vão ver que as mulheres desvalorizam aquilo que é propriamente feminino, como por exemplo a maternidade. Existe um número cada vez maior de mulheres que desvaloriza a maternidade. Um grupo cada vez maior de mulheres que desvaloriza a feminilidade. Então são as mulheres empresárias, né? Que não tenho nada contra mulheres empresárias, pelo amor de Deus, mas não é isso. Mas mulheres que só pensam de forma masculina, entende? Ela perde a feminilidade. Perde a sensibilidade. Ah, não, porque a sensibilidade feminina quer dizer fragilidade, e nós temos que, né, dar a volta por cima e mostrar para esses homens que nós somos mais. Então elas querem mostrar que elas dão conta do recado. Pronto. O que é fragilidade feminina? Não. Nós somos mulheres fortes. E aí terminam se masculinizando. Estou dizendo isso por quê? Porque os nossos corpos são manifestação de nossa alma. E nós devemos manifestar a nossa natureza, aquilo que nós somos. Nós não somos anjos, nós somos sexuados. Está entendendo? Nossos relacionamentos são relacionamentos sexuados. Existem realidades que não podem ser vividas fora dessa realidade sexuada. Por que é que uma mulher não pode ser padre? As mulheres têm toda a razão do mundo de dizer: não, eu posso ser médica, né? Eu posso ser advogada, eu posso ser juíza, eu posso ser o que quiser, o cargo que vocês quiserem. Mas uma mulher não pode dizer: eu posso ser padre. Do mesmo jeito que um homem não pode dizer: eu posso ficar grávido. Por quê? Porque existem coisas intrínsecas da realidade sexuada. Ou seja, somente um homem pode ser pai.
Uma mulher não consegue ser pai. Por mais que ela tente, ela não será pai. E o sacerdócio está ligado a uma paternidade espiritual que só os homens podem exercer. Portanto, por mais que se tente ordenar uma mulher, ela jamais será um pai. Da mesma forma que um homem jamais será uma mãe. Então, existem realidades que são intrínsecas, não é? A paternidade e a maternidade são coisas que não dá para viver. Agora, a nossa loucura, né? O ser humano rebelde contra Deus quer mudar as coisas e quer tornar os homens capazes de engravidar, né? Fazem pesquisas científicas para o homem também engravidar, porque não é justo que só as mulheres engravidem. Olha o que nós estamos dizendo, olha o absurdo que nós estamos dizendo. Deus é injusto, Deus fez mal. Entendeu? Quando a gente diz que não é justo que só as mulheres engravidem, você está dizendo, Deus é injusto, isso é uma blasfêmia. Deus fez as coisas erradas. O segundo aspecto da solidão é o aspecto negativo. Não é bom que o homem esteja só. O aspecto negativo do não é bom que o homem esteja só é algo intrínseco e ontológico do nosso corpo. Vejam só, gente. É importante nós compreendermos uma coisa. Mesmo eu sendo celibatário, o meu corpo não faz sentido se não for pensado ao lado do corpo de uma mulher. Não estou dizendo que eu vá casar, não é isso. Ninguém é obrigado a casar. Existem pessoas que são chamadas à vocação celibatária e nós teremos a oportunidade de refletir sobre a grandeza do celibato pelo reino dos céus. Que é um dom de Deus e uma beleza, uma maravilha. Não tenho nenhuma pretensão de casar. Não estou dizendo isso porque eu sou mal resolvido no meu celibato. Eu sou feliz e contente de ser celibatário. E eu peço a Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, que não permita jamais que na igreja haja, na igreja não, mas na igreja latina, vocês não entendem o que eu estou dizendo, que na igreja o Papa não dê essa permissão de ordenar homens casados. Eu espero que a permissão seja sempre de ordenar homens celibatários. Para mim, é uma coisa muito importante. Depois a gente pode refletir por quê em outra palestra, que eu não vou sair daqui do assunto. Mas, só estou dizendo isso para vocês entenderem que eu não estou dizendo isso porque não estou resolvido no meu celibato e o Padre Paulo está querendo um chamego, né? Está querendo casar, está querendo pular cerca, está querendo aprontar. Nada disso. Mas, o corpo de um homem não faz sentido se não for pensado com o corpo de uma mulher. E o corpo de uma mulher não faz sentido se não for pensado com o corpo de um homem. Se você olha para os órgãos sexuais, eles só fazem sentido se pensados um para o outro. Está entendendo? É que nós estamos tão depravados e perversos, a nossa mente está tão virada pelo avesso, que nós não enxergamos mais isso. Então é necessário que eu faça esse papel ridículo que eu estou fazendo aqui para vocês, de dizer o óbvio. Tá? Então me desculpem de eu falar essas obviedades, essas platitudes, que é até vergonhoso falar o que eu vou falar agora. Mas, infelizmente, é a situação da nossa sociedade demente. Só existe união genital entre um homem e uma mulher. Ou seja, os órgãos genitais que se unem são a união genital
do pênis com a vagina. Não existe possibilidade de um pênis se unir com um pênis. Estão de acordo? Nem de uma vagina se unir com a vagina. Estamos de acordo? Ah, mas os homossexuais fazem sexo, não sei. Gente, aí, isso daí já é aberração. Aberração, porque você está colocando os órgãos genitais em outros órgãos que não tem nada a ver com essa história. O tubo digestivo não tem nada a ver com os órgãos genitais. Estamos de acordo? Que é uma aberração, que está se usando para aquilo que Deus não fez. Né? Se você tentar fazer coisas contrárias àquilo que Deus fez, geralmente a consequência disso é a destruição e a morte. É o que está acontecendo com a nossa sociedade. Deus fez para você beber água, né, pelo esôfago. Se você tenta colocar água na traqueia, que vai para o pulmão, eu acho que não vai dar certo. Estamos de acordo? Então, o sexo fora daquilo que Deus pensou, que é a união genital entre o homem e a mulher, não tem sentido. Então existe uma realidade, mesmo eu sendo celibatário, mesmo que eu não tenha a vocação para me casar, o meu corpo me diz que eu estou sozinho. O meu corpo me diz que falta. Basta olhar para o meu corpo. Basta olhar para o meu corpo e eu vejo que ele está incompleto. O meu corpo atesta a minha solidão, a minha incompletude. E, aliás, a solidão do celibatário é um dos serviços mais importantes que o celibatário presta à humanidade. A solidão do celibatário é a união ao sacrifício de Cristo na cruz, do Cristo sozinho e abandonado na cruz que se entrega ao Pai. Mas a solidão faz parte do celibato. Ou seja, uma das coisas que se tem que formar os seminaristas, e espero em Deus Nosso Senhor que os seminaristas do mundo inteiro sejam formados para isso, suspeito que não, mas deveriam ser formados para isso, é serem formados para saber dar sentido à própria solidão. Porque não pensem que é possível viver o celibato sem amargar uma boa solidão. Está entendendo? Mas esta solidão do celibato ilumina a solidão dos esposos. Por quê? Porque embora o homem seja feito para a mulher e a mulher seja feita para o homem, e os dois se completem, esta completude é incompleta, porque ela aponta para um completar-se em Deus no céu. Está entendendo? Vamos recordar sempre que a união de Adão e Eva, o casamento de Adão e Eva lá no Gênesis, aponta para o casamento, a núpcia eterna entre Cristo e a igreja no Apocalipse, no final da Bíblia. A união do homem e da mulher aponta para o céu. Aponta para a união entre Deus e a igreja. Deus e a humanidade. Portanto, essa união entre o homem e a mulher aqui na terra é sacramento. O que quer dizer sacramento? É uma realidade visível que fala de uma coisa invisível. E qual é o invisível? O invisível é a união entre Deus e o homem. Estão entendendo? Os sacramentos são sempre sinais visíveis de realidades divinas. Sim ou não? Quando você olha para uma hóstia, o que é que você vê? Pão.
Quando você olha para o cálice, o que é que você vê? Vinho. Quando você olha para o batismo, o que é que você vê? Água. Crisma, o que é que você vê? Óleo. Não é isso? São realidades visíveis. Quando você vê o amor sexual entre o homem e a mulher, esta união sexual entre o homem e a mulher, o que é que você vê? Você vê uma união física. Só que esta união sexual é um sacramento. E ainda vem gente dizer que a igreja é contra o sexo. Mas, meu irmão, nós somos a única religião do mundo que fez do sexo algo sagrado no sacramento. Não tem nenhuma religião que fez do sexo um sacramento. Ah, isso quer dizer que o matrimônio é só sexo? Não estou dizendo isso. Mas eu estou dizendo que o sinal visível é esse. Tanto que se não tiver a consumação sexual, não tem o sacramento. Completo, não está. Começou lá no altar, mas não completou. Tem que haver união. Está entendendo? Eu me lembro, uns anos atrás, teve a maior revolta aqui no Brasil, porque aconteceu que lá em Minas Gerais teve um senhor que era paraplégico e, portanto, ele era impotente, incapaz de ter relações sexuais, e ele queria se casar e a igreja não fez o casamento. E pronto, e um piseiro, e saiu no Jornal Nacional, na mídia, etc, etc, a Igreja Católica, discriminação, etc, etc, porque a Igreja Católica não permite o casamento porque o rapaz é impotente. A Igreja Católica não permite o sacramento porque ele pode ter uma amizade muito linda entre ele e ela, pode ter uma amizade linda, os dois podem viver juntos e viver uma amizade maravilhosa, mas se não tiver a possibilidade de fazer sexo, não é matrimônio. Está entendendo? Porque só se houver a possibilidade de fazer sexo é que tem matrimônio. Mas e o matrimônio entre José e Maria? Eles não eram casados? Eram. E eles não tinham a possibilidade de fazer sexo? Tinham. São José não era impotente. Maria não era impotente. Então podia haver casamento. Está entendendo? Se uniram sexualmente de fato? Não. Não se uniram sexualmente de fato, mas houve casamento. Só que tal é a realidade da união sexual que a igreja reconhece que um casamento que foi celebrado no altar, mas ainda não teve a união sexual, esse casamento ainda pode ser dissolvido. Porque foi um casamento que começou lá no altar, mas ele só se consuma de fato, só se torna um casamento indissolúvel, intrinsecamente, no leito nupcial, quando acontece a união carnal entre o homem e a mulher. Senão, o casamento ainda pode ser dissolvido. Então, teoricamente, o casamento entre José e Maria poderia ter sido dissolvido porque ele não chegou a ser consumado. Está entendendo? Foi um casamento que começou a existir, mas não chegou à sua plenitude. Então existe algo de incompleto no casamento entre José e Maria. Está entendendo? Existe algo de incompleto. Então, vejam só. Nós sabemos então que existe no ser humano uma incompletude. E está inscrito no nosso corpo esta solidão como algo que está faltando. Este algo que está faltando, que visivelmente é, no caso do homem, a mulher, e no caso da mulher, o homem, me fala de uma solidão mais radical, que é a solidão espiritual do homem que deseja Deus, que deseja a união com Deus.
Então o nosso corpo, ao falar da falta, né, desse não é bom que o homem esteja só, a visibilidade do nosso corpo fala da realidade da união espiritual com Deus no céu. A pergunta da pessoa é: qual é a diferença entre a impotência e a esterilidade no sentido de validade do matrimônio? Ou seja, a impotência torna inválido o matrimônio, mas a esterilidade também não. A esterilidade não torna inválido o matrimônio. Ah, mas por quê? Por várias razões. Uma delas é que você pode encontrar nas Sagradas Escrituras inúmeras mulheres estéreis que, no entanto, eram casadas perfeitamente. Tanto que existem essas várias concepções milagrosas, né, na história das Sagradas Escrituras. Né? Por exemplo, Sara, né? Sara, que recebe a visita dos 3 anjos, como a primeira leitura do Evangelho de domingo, da missa de domingo, né? Recebe os 3 anjos, e os 3 anjos dizem: olha, vai conceber. Ela era estéril, já estava na menopausa, já tinha passado a idade da fecundidade, e por isso Sara ri e diz assim: como é que eu, né, que já sou, ela usa esse termo, lá, o termo que está lá em hebraico, eu que já sou murcha, vou conceber. E ela ri. E os anjos não gostaram nada da história, né? Que história é essa que está rindo aí? Não, vai sim, vai conceber. Então a esterilidade não causa nulidade matrimonial. Então a questão agora é a seguinte, a pergunta que foi feita: e no caso de a esterilidade já ser conhecida por um dos dois e de ela ser escondida dolosamente do outro, ou seja, para obter o consentimento. Eu sei que se você soubesse que eu sou estéril, você não casaria comigo. Então eu sei que sou estéril, escondo, e nós nos casamos mesmo assim. Nesse caso, o casamento é nulo, mas não é por causa da esterilidade. É nulo por causa do dolo. Porque no caso de ele não saber e ela não saber e só descobrir depois, o casamento valeu. Mas é o fato de eu esconder uma informação que eu sei que perturbaria a minha noiva e faria com que ela não aceitasse o consentimento matrimonial. Então, é um engano em vistas de obter o consentimento. Pergunta: mesmo depois de consumado, um casamento pode ser anulado? Resposta: geralmente não. Ou seja, a igreja não anula casamentos depois de consumado. Só existe um caso de casamento que pode ser anulado depois de consumado, que é o caso de ser um batizado, casado com um pagão. No caso aqui pode ser anulado. Por quê? Porque aí não é sacramento pleno, porque um é batizado, o outro é pagão, e o sacramento só é pleno quando são 2 batizados para simbolizar o amor de Cristo e da igreja. Se um é pagão, está faltando uma das partes. Então o casamento é assim incompleto, tá? Para ser anulado. O que existe, e existe com muita frequência, não é o anular o casamento, mas é o declarar nulo, que é diferente. O que é o declarar nulo? O que são esses processos de declaração de nulidade matrimonial? Para vocês entenderem, porque muitas vezes a gente ouve falar que tem esse negócio e não entende a igreja como é que funciona. Os processos de declaração de nulidade matrimonial são uma investigação jurídica para descobrir um fato. Ou seja, qual é o fato que nós queremos descobrir? Nós queremos descobrir se aquelas pessoas se casaram ou se ainda continuam sendo solteiras. Porque às vezes existe só uma aparência de casamento. Dou um exemplo só para... e encerramos por aqui, porque senão o assunto é muito complexo. Um exemplo. O padre pergunta: ao assumir o matrimônio, ireis prometer fidelidade um ao outro. É por toda a vida que o prometeis? Sim.
No entanto, ele está prometendo fidelidade. E lá no primeiro banco, entre as testemunhas, está a amante dele, que ele pretende continuar tendo como amante. Ele está dizendo, serei fiel de boca, mas no coração ele sabe que não vai ser fiel. Ora, o que é que faz o casamento? São as palavras que eu pronuncio? As palavras mágicas? Abracadabra? Não. Mas é uma vontade, um consentimento que eu manifesto. Então é o coração, a vontade do coração manifestada em público diante de Deus e da testemunha qualificada que é o padre, que faz com que haja o casamento. Ora, a minha vontade não existe, portanto, não houve casamento. Está entendendo? Eu prometi uma fidelidade que eu estava mentindo. Eu não estava prometendo fidelidade, foi um perjúrio. Está entendendo? Então, muitas vezes acontece, infelizmente, na sociedade pagã, como ela está atualmente, é uma coisa bastante frequente, que jovens que não receberam formação cristã vão lá na frente do altar, fazem uma aparência de casamento e, na verdade, não se casaram. Entende? Então, se faz o processo para descobrir, mas será que eles se casaram? Ou, na verdade, embora tenha existido a cerimônia, eles continuaram solteiros? Está entendendo como é que é? Então, a igreja não anula casamentos, geralmente. Geralmente, existem casos de anular casamento. Os casos de anular o casamento é caso de o casamento que foi celebrado, mas não foi consumado, ou então um caso em que as pessoas, um era batizado e o outro era pagão, aí pode anular de fato. Aí o casamento existiu, mas foi realmente cortado. Entende? O vínculo existiu, mas não era um vínculo sólido o suficiente. Entendeu? Quando não são dois batizados, dá para a igreja cortar o vínculo. Ok? No mais, as outras investigações são investigações para descobrir se as pessoas eram solteiras ou não, e essa 99% dos casos são assim. Né? Os casos que vão para o tribunal geralmente são desse tipo.